Frutose causa Alzheimer. Esta é a conclusão de um estudo científico feito por pesquisadores da Universidade do Colorado e publicado num periódico científico chamado The American Journal of Clinical Nutrition. Esta notícia foi bombástica aí no meio da nutrição clínica e no meio médico de uma forma geral, e as pessoas têm me perguntado bastante sobre esse estudo científico, de tal forma que eu resolvi gravar este vídeo para explicar para você algumas questões relativas a isto e colocar aí um pouco de calma na cabeça das pessoas, porque qualquer notícia que saia, que bombe na internet, o povo já fica tudo doido, já fica tudo maluco, já começa a apontar dedo para isso, apontar dedo para aquilo e tal. Então vamos com calma, vamos com calma. Antes mesmo de nós fazermos a nossa análise, eu já quero pedir a você que você faça a sua inscrição aqui no canal. A gente está sempre aqui trazendo informação útil, que ajuda você a pensar, a tomar uma decisão melhor em relação à sua saúde. Bom, vamos lá. O que é o Alzheimer? Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que aos poucos vai comprometendo a memória e vai comprometendo algumas funções do nosso cérebro e automaticamente algumas funções corporais. O Alzheimer, hoje, ele já tem sido falado aí pelos cientistas, de uma forma geral, da neurociência, né? E tem sido colocado como uma espécie de diabetes do tipo 3. O nosso cérebro precisa de muito açúcar, de uma forma geral, e esse açúcar, essa glicose, essa frutose, quando estão em excesso, fazem com que o nosso cérebro comece a criar uma espécie de resistência insulínica. A gente tem que lembrar que a insulina ajuda a gente a converter, né, a pegar a molécula de glicose e colocar para dentro da célula. Quando você cria uma espécie de resistência insulínica, essa glicose fica em excesso, essa frutose fica em excesso no cérebro e aí ele começa a causar alguns danos. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui para você, olhando nos teus olhos. Já que nós falamos de frutose e o estudo mostra que a frutose está ligada ao Alzheimer e você automaticamente liga frutose à fruta. Vou falar aqui para você olhando nos teus olhos. Não é a fruta que faz mal para você, pelo amor de Deus, bota isso na tua cabeça de uma vez por todas. Não é a fruta que faz mal. Ué, professor, mas você acabou de falar agora que a frutose está na fruta. E a frutose, lá no estudo dos caras, está sendo relacionada ao Alzheimer. Peraí, vamos com calma, vamos entender a parada aqui do ponto de vista mais técnico. Quando você come uma fruta, você não come só a frutose. A frutose está lá, é um açúcar que está lá na fruta, mas junto você tem potássio, ferro, magnésio, você tem sódio, você tem zinco, você tem tudo que você pode imaginar, as vitaminas do complexo B e você tem fibras. Quando você consome uma laranja, quando você consome uma uva, quando você consome uma melancia, que tem esse conjunto de elementos, este conjunto de elementos ajuda o seu intestino a fazer uma degradação constante e contínua por um tempo gigantesco desta frutose. Então a frutose que está na fruta, ela não entra na corrente sanguínea em grandes quantidades de uma vez só. E aí a gente já começa a ver o quanto a mídia, o quanto esse marketing das indústrias bate forte na cabeça das pessoas para que as pessoas se convençam de que uma coisa natural, que faz bem, que está associado a um monte de benefícios do nosso corpo, inclusive do nosso cérebro, há uma doença como o Alzheimer. O que a gente tem que pensar? Quando a gente consome açúcar, sabe esse açúcar refinado de mesa? Este açúcar, chamado de sacarose, ele é composto de dois elementos químicos, uma molécula de glicose, uma molécula de frutose adicionada artificialmente sem nada de fibras. Ora, quando você consome este tipo de açúcar, você vai ter um pico de glicose, um pico de frutose por causa do excesso de açúcar refinado que você está consumindo. Quando você pega lá um bolo, quando você pega um pão branco, o que tem lá dentro? Tem frutose. Quando você pega lá um xarope de milho
que é usado para fazer uma imensidão desses refrigerantes malditos que tem por aí, esses caras estão entupidos, eles estão cheios de frutose. Comparado à fruta, é ridículo, é um tipo de comparação absurda. É absurdo, mas por que os caras fazem esse tipo de apreciação, então, se isso é absurdo? Porque vende! Esse tipo de informação, esse tipo de notícia vende! E aí as pessoas compram isso barato demais e ainda causam uma baita confusão na cabeça delas e na vida delas. Vou repetir de novo para você, pelo amor de Deus, bota na tua cabeça de uma vez por todas. Fruta tem frutose, mas não faz mal para o seu corpo. O que faz mal para o seu corpo é o consumo da frutose sem fibras. Por exemplo, se você for pegar um suco concentrado de frutas, imagine que você está comendo uva. E você pegou um cacho de uva lindo, maravilhoso. Você comeu um cacho de uva. Ótimo. No segundo, o seu corpo não aguenta mais. O seu próprio cérebro tem mecanismos de defesa chamados de biofeedback. Feedback é um retorno que a gente tem, que fazem com que a gente não consuma o segundo, não consuma o terceiro. Você vai consumir o terceiro, você não aguenta mais. Quando você consome um suco concentrado, você tem 4, 5 cachos de uva num recipiente extremamente pequeno. E aí é claro que a gente pode ter problema. E aí a pessoa fala, mas doutor, tá escrito aqui que o suco é natural. Eu vou perguntar para você, aonde na natureza você já encontrou um pé de suco natural? Não tem! Então a gente não pode culpar a fruta por isso. Nós temos que culpar a ação humana. É aquilo que a gente faz com a fruta que causa problema. Se você pegar uma fruta como abacaxi, picar esse abacaxi em pedacinhos e fizer um suco integral, ele continua muito parecido com a fruta, porque ele está com as fibras ali. Agora, qual é o nosso problema? A gente pica, a gente bate tudo, tira as fibras, você coa as fibras e toma só o veneno. É claro, é óbvio que vai fazer mal para você. Então, o que a gente tem que começar a pensar? A gente tem que começar a pensar que o nosso corpo foi projetado para comer fruta, legume, coisas que vêm da natureza. Tudo aquilo que vem da natureza, do jeito que vem da natureza, não tem como fazer mal para o seu corpo, porque é assim há milhares de anos. Agora, você não encontra um pé de suco na natureza, você não encontra um pé de pão na natureza, não encontra um pé de bolo na natureza. Essas coisas, sim, estão ligadas a um consumo excessivo de frutose. A gente tem que separar um pouco essas coisas, né? Só porque o nome é frutose, a gente já liga a fruta e já passa a demonizar a fruta, já passa a jogar a fruta no lixo. Não é assim, tá? Não é assim. A fruta é boa, a fruta faz bem para o nosso corpo. O que faz mal é o consumo excessivo do que está separado dela, tá? Então para de tomar refrigerante, para de comer farinha branca, para de consumir açúcar branco, que aí você não vai estar culpando a miseravinha da fruta que está ali te fazendo um bem danado, te trazendo uma série de benefícios que ela não tem nada a ver com a história, tá? Então fique tranquilo, despreocupado, despreocupada, que esse estudo científico se refere a esse açúcar chamado frutose, que é adicionado artificialmente à nossa alimentação. Este sim precisa ficar longe da nossa vida, não a fruta, muito pelo contrário, tá? Outras coisas que ajudam a gente a não ter Alzheimer: atividade física. Os estudos científicos já indicam isso de maneira muito clara, muito objetiva. Um sono de qualidade, a gente ter uma diminuição do estresse no nosso dia a dia ajuda muito, regulação hormonal, regulação do intestino, tudo isso a gente tinha que estar conversando, a gente tinha que estar discutindo e não demonizando a fruta. Então fica tranquilo, fica sossegado, pode consumir a tua fruta sem problema nenhum, que isso não vai te trazer malefício nenhum, tá? O que a gente tem que cuidar é com o excesso da frutose. E se você chegou até este momento aqui no nosso vídeo, é óbvio que eu vou perguntar a você se você já fez a tua inscrição. E é claro, se você achou o vídeo interessante, se você achou que o vídeo faz sentido, que ele teve um impacto positivo na sua vida, pega esse vídeo e manda para pelo menos 5, 6 pessoas para a gente levar a informação e pela informação a gente libertar a mente e o coração das pessoas, porque informação equivocada, fake news, essas coisas que estão espalhando por aí, só destroem ainda mais a frágil situação do nosso povo brasileiro, a frágil situação do povo mundial,
com esse tipo de coisa, tá bom? Se você ainda não me segue nas demais redes sociais, vou deixar tudo aqui na descrição deste vídeo, inclusive esse artigo científico que eu citei para vocês, vou deixar ele aqui em PDF para você clicar lá, baixar e ler o artigo para você ver que aquilo que eu estou falando faz total sentido, tá bom? Eu sou o Dr. Júlio Luckmann, sou fitoterapeuta clínico, neurocientista, especialista em nutrição funcional e eu estou aqui para ajudar você a tomar uma decisão melhor na sua saúde e na sua vida. Gratidão por poder participar do seu processo evolutivo.